A ONU News conversa com o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, é mais uma vez, mas esta será a última como chefe de Estado de Cabo Verde. Como é que se sente na presença aqui nas Nações Unidas, depois de 2 mandatos? Que peso é que sente, enfim, para carregar ou para se libertar depois da participação nesta Assembleia? Olha, de facto é a minha última participação na Assembleia Geral das Nações Unidas na qualidade de Presidente da República de Cabo Verde, já que o meu segundo mandato termina a 20 de outubro. Temos eleições presidenciais a 17 de outubro, o que quer dizer que, dependendo de haver ou não uma segunda volta das presidenciais, fins de outubro, mais tarde princípios de novembro, darei o lugar ao novo presidente eleito livremente pelos cabo-verdianos. E estou aqui, vim com o mesmo sentido de responsabilidade, o mesmo entusiasmo, o mesmo vigor, com que vim pela primeira vez como Presidente da República, ainda que já tivesse estado antes na Assembleia Geral, algumas vezes já tinha estado cá como Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros nos anos 70, depois já estive como Ministro dos Negócios Estrangeiros nos anos 90, portanto deverá ser a minha 7ª ou 8ª participação na Assembleia Geral. Mas filo desta vez com o mesmo empenho, com a mesma preocupação de rigor e procurando trazer uma mensagem de Cabo Verde, do Estado de Cabo Verde e dos cabo-verdianos para a comunidade internacional. A visão que nós temos do futuro, os desafios do futuro, da comunidade internacional, a defesa do multilateralismo, mas também dar a conhecer a situação atual de Cabo Verde, particularmente neste contexto da pandemia do Covid-19. Portanto, sinto-me bem, digamos que nós somos um país de democracia, um Estado de Direito, entendeu-se estabelecer na Constituição um limite para o Presidente da República de 2 mandatos consecutivos de 5 anos. Fiz estes 2 mandatos com muita paixão, com muita determinação e, portanto, a partir de agora dou lugar a outro como chefe de Estado de Cabo Verde. Mas, naturalmente, eu tenho um percurso, eu estou na política desde os meus 17 anos, portanto há mais de 50 anos, em funções diferentes, sou investigador universitário, sou professor universitário, sou escritor e, portanto, terei espaço, se tiver vida e saúde, para continuar uma militância cívica, política, de outro modo, cultural, ao serviço de Cabo Verde, ao serviço dos cabo-verdianos. E que legado é que quer que fique destes 2 mandatos que agora já está a deixar? Olha, eu prefiro que sejam os cabo-verdianos a dizê-lo. Mas naturalmente que eu fui eleito em 2011 com um lema que era o Presidente junto das pessoas, e um Presidente que tinha como seu encargo a promoção e a realização da Constituição de Cabo-Verdiana. Creio que terei feito tudo o que sei e que posso em Cabo Verde para aprofundar a democracia, enraizar uma cultura da Constituição, que era muito frágil em Cabo Verde. Consegui, creio eu, contribuir para que o país mantivesse a estabilidade política, institucional e social, uma referência de democracia, não só em África, mas a nível mundial. Mas eu sempre fui, todo o meu percurso, sinuoso, possivelmente, incompreendido por alguns, seguramente. Há talvez uma linha de união de todo esse percurso dos meus 17 anos aos meus 70 anos de agora, que é a busca, a procura, a defesa de um grande valor que é a liberdade. É a liberdade o grande valor que me move, que ainda me move e que ainda me exalta. Mas legados, isso ficará a cargo dos cabo-verdianos, sendo certo que, sem falsas e modéstias, eu fico extremamente satisfeito e orgulhoso
de, em 10 anos como Presidente da República, e sucessivamente, com poucas variações, ter tido uma avaliação dos cabo-verdianos, a avaliação do meu desempenho pelos cabo-verdianos foi considerada muito boa ou boa, em média, por 90% dos cabo-verdianos. O que em democracia pluralista, digamos que é até um pouco anómalo. Isso dá-me um enorme sentimento de satisfação e de orgulho. O orgulho de ser cabo-verdiano, de uma parte, mas o grande orgulho de ser ainda e de ter sido presidente de Cabo Verde. E às vezes eu digo, meio a sério, meio a brincar, o presidente do melhor país do mundo, que é Cabo Verde. Falou aqui de união e durante este seu mandato, já agora no final, conseguiu algo que muitos sonhavam há 3, 4 anos, que foi esta mobilidade na CPLP, portanto, esteve a coordenar este processo que culminou, portanto, com este acordo de mobilidade na CPLP. Brasileiros vão para Cabo Verde agora com mais, vamos dizer, liberdade, flexibilidade. Cabo-verdianos irão para Moçambique, para Portugal, para o Brasil. Como é que vai funcionar? Qual era o sonho, qual era o fio de pensamento quando pensou neste plano que acabou sendo realizado? Olha, eu sempre defendi, bem antes de ser Presidente da República, como cidadão e como cronista, como intelectual cabo-verdiano, fui crítico da CPLP e ainda hoje sou um pouco crítico, não é? Porque sou ambicioso em relação à CPLP. Sempre tive a ideia de que para o cidadão cabo-verdiano, para o cidadão moçambicano, angolano, santomense, brasileiro, português, timorense, a pertença à comunidade dos países de língua portuguesa só tem sentido podendo circular livremente nesse espaço. Isto é, o cidadão comum, que não é ministro, que não é secretário de Estado, que não é dirigente político, que não é dirigente de uma ONG, para ele só tem sentido falar-se de uma comunidade, sentir-se membro de uma comunidade, se ele puder circular nessa comunidade. Sempre foi a minha ideia. Porque se eu não posso deslocar-me de Cabo Verde para o Brasil, da Guiné-Bissau para Portugal, de Angola para Moçambique, de Timor para Cabo Verde, sem grandes peias, pergunto, mas que espécie de comunidade é esta? Isto não é uma comunidade. E, portanto, nós, na nossa presidência da CPLP, estabelecemos como prioridade número 1 a mobilidade. Talvez isto até possa ter prejudicado outro tipo de setores, porque o nosso lema da presidência era a cultura, as pessoas, os oceanos. Ou as pessoas, a cultura, os oceanos. E o acordo de mobilidade seria o pressuposto para todo o resto. Porque, por exemplo, falas da cooperação empresarial e económica, mas dificilmente haverá uma efetiva e relevante cooperação entre os empresários moçambicanos, brasileiros, portugueses e cabo-verdianos se não puderem circular no espaço comunitário. Intercâmbio de estudantes, de universidades, de desportistas, de jornalistas, de intelectuais. Eu dizia mesmo, por exemplo, a circulação de agentes e bens culturais. Nós notamos hoje em dia que um escritor cabo-verdiano apresenta um livro, o livro circula em Cabo Verde, praticamente. Não é conhecido nem sequer em Angola ou na Guiné-Bissau. E, portanto, que era necessário criarmos as condições para um mercado livre de agentes e bens culturais. E, portanto, trabalhamos para um acordo de mobilidade. Era muito difícil, porque somos 9 países que estão em espaços regionais diferentes, têm limitações diferentes, um da União Europeia, outros da CADC, outros da Mercosul. Mas conseguimos, eu quando digo conseguimos, conseguimos todos. Mas, naturalmente, orgulhamos de ter sido na nossa presidência. E foi um trabalho que envolveu
envolveu o presidente, mas envolveu o governo de Cabo Verde, envolveu olha, a nossa representação permanente em Portugal, na CPLP. Eu refiro, por exemplo, o embaixador Rico Monteiro teve um papel muito importante em todo esse processo. E então foram negociações muito difíceis, muito complexas, com avanços, com recuos. Mas nós fizemos a presidência de 3 anos, eram 2, mas tivemos que prorrogar por causa da pandemia. Conseguimos um objetivo que era crucial para nós, que era chegarmos à Cimeira de Luanda e termos um projeto de uma convenção de mobilidade com fundamentos, com princípios, com articulado, para ser assinado pelos 7. Portanto, isso politicamente é um marco que não pode ser olvidado. É um marco importante. Mas não quer dizer que é preciso trabalhar ainda muito mais, porque agora é a fase da execução, da realização daquilo que diz a Convenção. Mas sempre teve essa ideia. Era um pressuposto indispensável, um pressuposto essencial, basilar, para que nós caminhemos por uma comunidade que seja mais de povos e de cidadãos do que uma comunidade de países ou de Estados. Muito obrigado por essa entrevista. Foi um prazer muito grande, senhor. Muito obrigado. Obrigado.